Olá! Por acaso você já ouviu falar na história de Barnabé? Barnabé aparece no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. É normal muitas pessoas não conhecerem ele, porque ele só aparece em 2 versículos. Precisamente Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, que diz: Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A história de Barnabé é a história de um homem que, conhecendo Jesus, o aceitou e começou a fazer parte da igreja primitiva. A história nos conta que Barnabé tinha um terreno, uma herdade, nada mais do que um lote, em Jerusalém. Porém, depois que ele conheceu a Jesus Cristo, ele vendeu o seu lote e deu o valor desse lote à obra de Deus. A história dessa venda tem um peso muito maior naquela época do que tem pra gente hoje. Não é sobre uma pessoa que tem uma reserva financeira e resolve doar essa reserva para a igreja, como se esse ato por si só agradasse a Deus. Não, Barnabé vivia fora de Jerusalém, em uma ilha chamada Chipre, mas ele era judeu. Os judeus criam que quando o Messias viesse, aquele Messias que foi profetizado em Isaías, ele estabeleceria o seu reino em Jerusalém e reinaria sobre todo o mundo. Por conta disso, todos os judeus que não moravam em Israel compravam para si terrenos, para que quando Cristo viesse, eles pudessem reinar junto com ele. Mas quando Barnabé conheceu quem foi Jesus, ele pensou: por que eu tenho um lote para quando o Messias vier, se eu creio que ele já veio? O fato de Barnabé vender o seu lote era um sinal de fé e confiança em Jesus tremenda. É como se ele dissesse: agora que eu conheci a Jesus, eu creio que ele era realmente o Messias que havia de vir, e agora eu já faço parte do seu reino, portanto, eu não tenho mais nenhum motivo para manter esse terreno, pois o reino já chegou e eu faço parte dele. Mas algo curioso nessa história de Barnabé e que eu queria focar hoje é a de que ele não precisava vender o lote dele. Ele poderia muito bem continuar na igreja primitiva, servindo, adorando e ainda manter o seu terreno. Ele poderia não arriscar. Se Jesus for o mesmo Messias, bem, eu faço parte da igreja dele. Mas se for só uma ilusão da minha cabeça, eu ainda tenho um plano B. O meu lote em Jerusalém, para quando o verdadeiro Messias vier. Mas não, a confiança que ele tinha em Cristo era tamanha que ele vendeu o plano B dele. Não tinha em si, não havia talvez. Ele entregou-se totalmente para Cristo. Eu tenho certeza que essa história faz muitos cristãos hoje em dia, inclusive eu, pensar e dizer: como que eu posso dizer que eu sou cristão se eu ainda guardo um lote? Por que eu insisto em ter um plano B na minha vida, quando Cristo, que é o meu plano A, já venceu o mundo? Aquele lote dizia respeito sobre esperança para Barnabé. Mas e para nós, quantas vezes nós não tiramos a nossa esperança de Deus e colocamos ela em pessoas, e colocamos ela no dinheiro ou na nossa própria força? Muitas das vezes, Cristo sequer é o meu plano A. Primeiro eu tento do meu jeito e só depois que dá errado, eu me lembro de Cristo. Mas o pior é que quando raramente colocamos Cristo como nosso plano A, nós temos um plano B, C e D engatilhado para se ele não me der o que eu quero ou como eu quero. Nós amamos dizer que Jesus é o nosso Senhor, mas muitas vezes ele é só um servo. Não chega nem perto ao ser o Senhor da nossa vida. Nós dissemos: Deus, o Senhor não quer me dar um namoro agora? Sem problemas, eu busco no mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho um plano B. Ainda não é o tempo para aquilo que eu tanto pedi. Tá tudo certo, Deus. Eu saio da igreja, faço o que eu quero fazer e depois eu volto. Sabe por quê? Porque eu tenho um plano B. Ele me disse para não fazer aquilo porque era pecado? Não. Com certeza ele está falando só uma sugestão. Isso não vale para mim, o meu caso é diferente. Porque o que vale é o que está no meu coração. Eu tenho um plano B.
Não existe plano B, gente. Não existe plano B. Não existe meio a meio. Não existe um pé na igreja e um pé no mundo. Ou esse Jesus é o Messias que havia de vir, ou ele é um farsante, ou as palavras dele são palavras de vida eterna, ou são trapos de imundícia. Ou você confia nele e acredita que ele tem o melhor para ti, ou seria melhor você viver no mundo afora. Se você diz como Barnabé que Cristo é o Messias, você precisa largar mão de todos os seus outros salvadores, até mesmo de você, e confiar somente em Cristo. É preferir o não dele do que o seu sim. Eu sei o quanto isso parece impossível, eu sei o quão difícil é. Ninguém consegue sozinho, mas Jesus convida todo mundo a viver dessa maneira. Ele convida todo mundo a ser como Barnabé. Senhor, eu quero confiar somente em Ti. Me faça queimar esses barcos que me levam ao caminho do pecado. Me ajuda, Pai, me ajuda a Te colocar como o único plano da minha vida. Pois se Tu não fores comigo, não me faça sair daqui. Se nós orarmos dessas maneiras, se nós orarmos assim, nós podemos confiar que Ele não vai nos abandonar, porque Ele não rejeita uma oração sincera e de coração contrito. Ele que nos diz: se acheguem a Deus e Ele se achegará até vós.